Vamos lá. Antony Mulato. Vou ver gravado amanhã, mas queria avisar que estou iludido. Tava na hora do nosso pirata pegar um descanso. Fez bem demais pro time. Te amo, careca. Cara, assim, isso não foi uma novidade, né, Antony? O Verratti ficou no banco contra o Corinthians. Isso não é algo que o Fernando Diniz fez pela primeira vez. E hoje deu certo. Contra o Corinthians não deu certo. Então, hoje, o Vasco conseguiu ter válvula de escape, agressividade. O Vasco conseguiu ter jogadores velozes, uma movimentação maior que confundia a defesa do Fortaleza. Então, cada vez mais, eu acho que é isso, cara. O campo tem que ser respeitado. E o Verratti é um líder, o Verratti é um capitão da equipe. O Verratti é um cara muito respeitado por todo mundo que tá ali. E eu tenho certeza que ele tá muito feliz no aniversário dele com a vitória do Vasco. E que cada vez mais, cara, ele vai entender que o papel dele vai além do campo só. Ele é muito importante no campo, ele ainda é o artilheiro do Brasil. E o momento dele vai chegar, cara. Vai voltar. Então, o Vasco hoje é um time melhor sem ele. No momento, o Vasco é um time melhor sem ele. Eu acho que os fatos eles têm que ser respeitados. Então, que bom que o Vasco conseguiu ir bem, tá? Renan Pantoja. Valeu, Antony. Um abraço. Será que agora ficou claro pro Diniz que o Vasco é melhor sem o Hugo Moura ou vai ser preciso desenhar? Cara, assim, eu tenho certeza que o Fernando Diniz não vai tirar o Hugo Moura do time, que ele não vai escantear o Hugo Moura. Pode ser que com esse erro ele entenda que a dupla de volantes do Vasco é o Barros e o Tietê. Espero que ele entenda. Espero que ele faça isso. Mas o Diniz, ele adora acolher erro de jogador. E isso faz parte, cara. Faz parte do que ele é. O bônus do Fernando Diniz, ele é melhor que o ônus. Esse é um dos ônus. Ele recupera o cara, ele tenta, ele abraça e tudo mais. E não adianta, ele já tem uma opinião formada sobre o Hugo Moura. Já tem. Eu acho que pro ano que vem, quem tem que fazer uma avaliação do Hugo Moura é a diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco tem que olhar e falar assim, opa, esse cara aqui, ele prejudica a gente em vários jogos. A gente precisa contratar volantes confiáveis. O Hugo Moura não é um volante confiável. Ponto. É isso. É isso. Tamo junto, Renan. John Snow. Pedrosa, hoje vimos um roteiro completamente inusitado, visto que vem rolando nos últimos anos. Quebramos um tabu de 22 anos e gols pós expulsão. Vitória Vascão. Cara, assim, você olhar pro elenco do Vasco hoje, pro time que o Vasco tem hoje, pro momento que o Vasco tem hoje, eu vou falar, cara, porque eu não tenho nenhuma dúvida que é o melhor momento do Vasco nos últimos, 7 anos. O Vasco hoje, ele é semifinalista da Copa do Brasil. O Vasco hoje, ele tá na 9ª colocação. E o Vasco hoje tem jogadores do nível do Vasco. Nem todos, mas tem. E isso ainda é pouco pro Vasco. Isso ainda é pouco para a grandeza que tem o Vasco da Gama. O Vasco, ele tá começando a trilhar uma coisa que ele já tinha caminhado a passos curtos no ano passado, que é voltar ao protagonismo das competições. Ele voltou no ano passado. Ele foi semifinalista da Copa do Brasil. E aí, para olhar para o Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou ali no meio de tabela. O que também foi um avanço do clube em relação aos últimos anos. O Vasco desse ano começa novamente com dificuldades, mas tinha uma espinha dorsal do ano passado. O Coutinho volta a jogar bem, o Ryan desabrocha com o Diniz, o Vasco contrata pela primeira vez um treinador em que o presidente acredita, em que a gestão de fato acredita como modelo de futebol, e o principal, o Vasco contrata jogadores que possam elevar o patamar do Vasco e contribuir para o estilo de jogo do Fernando Diniz. Então, esse trabalho de volta de competitividade do Vasco, de uma volta de um respeito, sem querer citar Eurico Miranda, mas de uma volta do que é o gigantismo do Vasco, ele tem acontecido. Então, eu não tenho a mínima dúvida que o Vasco está em um caminho positivo. Que a diretoria tem acertado fora de campo e que tem começado a acertar dentro de campo também. E que isso é fruto de acreditar em Fernando Diniz, que foi o treinador que a diretoria olhou e falou assim, esse cara vai fazer os meus jogadores, nota 5, virarem nota 8. Nem sempre o nota 5 vai virar nota 8. Alguns nota 5 continuam nota 5. Mas a maioria deles conseguiram crescer. A individualidade de cada atleta do Vasco, ela tem crescido jogo após jogo. E o Vasco hoje tem um dos melhores atacantes do Brasil, que se chama Ryan. O Ryan, ele tem que estar, até esse momento, ele está na seleção do Campeonato Brasileiro.
Essa que é a realidade. Se você assiste os jogos do Vasco e assiste o campeonato, pouquíssimos atacantes estão jogando mais do que o Ryan. Porque ele é um jogador extremamente decisivo. E contra time grande, contra time de G4, contra time de G8, contra time de Z4, contra todo mundo. Então quando você tem uma joia como essa surgindo, e você tem um Felipe Coutinho, você tem um Nuno Moreira, que é muito bom jogador, a chegada do Barros, que foi um volante especial da base do Vasco da Gama, e tudo isso aliado ao trabalho do Fernando Diniz com o Robert Hernan, Cuesta, Paulo Henrique, jogador de seleção, e Lucas Piton, que está voltando, mas também a gente sabe que é um jogador de bom nível, tem um bom time. Percebe? Então é manter esse trabalho. O problema do Vasco é quando os titulares têm suspensão, têm lesão, têm problemas. Aí o nível do time do banco cai muito. Mas até lá na frente você ganhou opções. O Carlos Andrés Gomes é uma boa opção. O Matheus França, ele vai melhorar. A cada jogo que entra, ele entra e você vê que tem qualidade. Pode não acertar uma vez ou outra aqui, mas ele tem qualidade. O David hoje é uma baita notícia, voltando ao time. E é isso que eu tô falando, cara. É muito pé no chão. Mas os fatos são esses. O Vasco está voltando a ser um time de futebol. Coisa que não foi nos últimos anos. O Vasco hoje é um time de futebol. É um time de futebol capaz de competir. Não estou dizendo que vai ganhar, que vai perder, que vai empatar. Mas capaz de competir contra qualquer equipe do Brasil. Qualquer uma. E é por isso que tem que acreditar cada vez mais no que está sendo feito. E o que está sendo feito é um belo trabalho do Pedrinho, do Felipe, do Admar, do Fernando Diniz, de todos os jogadores do Vasco, de dentro para fora e de fora para dentro. E a torcida tem participação direta nisso. Porque não entrem em uma briga de que eu estava certo, você estava errado. Porque estava ruim mesmo, gente. Estava ruim mesmo. Os primeiros 6 meses do Vasco foram ruins. E tinha que ter cobrança mesmo. Estava tudo certo. Não as exageradas e as que perdem a linha de gente imbecil. Mas as cobranças bem feitas. Por uma janela bem feita. Por contratações bem feitas. Porque esse é o tamanho do Vasco. Esse é o tamanho do Vasco. E a torcida tem papel crucial para que o Vasco não diminuísse de tamanho. Se alguém segurou o tamanho do Vasco, se alguém segurou o que é esse clube, é a torcida. Tá? É a torcida. Então parabéns à torcida do Vasco. Porque quando o Vasco voltar aos trilhos, de fato, e isso parece estar acontecendo, o principal responsável por tudo isso vai ser a torcida. Sem a torcida, seria impossível. Valeu, Jon Snow. Alisson Alberto Elias. O que Diniz evolui os jogadores da base é absurdo. Ryan, Puma, PH, Barros. Até o Coutinho está jogando melhor com o Diniz. Jardim se emocionou no fim. E é isso, cara. É o sentimento de pertencimento de um clube que é gigante e que esses jogadores olham e falam assim, caralho, eu jogo no Vasco, mano. A chegada do Diniz ela foi crucial para isso. Recuperar a autoestima. Cara, eu jogo no Vasco, que privilégio. O PH na seleção é um recado tão claro, é um recado tão maneiro, de tipo, não importa quanto tempo passe, o Vasco continua sendo vitrine. O Vasco continua sendo um clube gigante. E se você jogar bem aqui, você tem condições de chegar onde você quiser. Esse é o recado. Tá? Sem coletivo. Alisson Alberto Elias. Um abraço. Aleph Carvalho de Lemos. O que está achando do Matheus França? Pra mim não é só fisicamente, mas tecnicamente ele está péssimo, na minha humilde opinião. Abraço, careca bonito. Um abraço, Aleph. Discordo, cara. Discordo respeitosamente. Luiz Gustavo, se você continuar falando sobre coletiva, eu vou acabar te tirando daqui. Assim, cara, porra, tem 5 anos que eu tô fazendo aqui, que eu tenho canal do Pedrosa. Já falei, não fique spamando o chat. Não fique spamando o chat. Porra, isso é chato, cara. Você tá tirando a oportunidade das outras pessoas. Entendeu? Então, fica na moral, mano. Fica na moral. Quando sair a coletiva, a galera legal vai me avisar e eu vou colocar, tá? E é isso. Eu acho que eu discordo de você nesse caso. Acho que o Matheus França é um jogador que tem técnica, que tem visão, que não sente jogo. Acho que ele está crescendo cada vez mais e ele vai chegar
a ponta dos cascos. Eu acho que ele vai chegar lá. Ele tem condição pra isso. E é isso, cara. Com o Diniz ele também vai melhorar.